Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 7, uma igreja que não teme a perseguição. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são a igreja perseguida, segundo, a igreja protegida, terceiro, a igreja destemida. O nosso textuário se encontra em Atos capítulo 5, versículo de número 29, que diz: porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A verdade prática diz que, em relação à verdadeira igreja cristã, há 2 verdades inegáveis. Quais são elas? A igreja será, com toda certeza, a igreja será perseguida e Deus a protegerá. Então essas são 2 verdades. A palavra-chave é perseguição. Primeiro tópico, a igreja perseguida. Primeiro subtópico, os perseguidores. Então as autoridades religiosas da época de Jesus ou da época dos apóstolos, elas começaram a se opor, começaram a confrontar a igreja. Atos capítulo 5, versículos 17 e o 24. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Então o sumo sacerdote, o capitão do templo e os chefes dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. Então, aqui em Atos capítulo 5, ele menciona 3 grupos. Primeiro, os sacerdotes. Segundo, os saduceus. Terceiro, o capitão do templo. Então, quem eram os saduceus? Os saduceus eram um grupo muito influente. Eles tinham um grande poder político e também religioso. Eles tinham também apoio dos sacerdotes e também dos anciãos. E dentro dessas classes religiosas, aqui os saduceus, eles eram os mais poderosos. Esse grupo já havia tentado atrapalhar o ministério de Jesus por várias outras vezes, criando dificuldades sempre que eles podiam. Se você quiser um exemplo disso, está lá em Lucas capítulo 20, dos versículos 27 até o 40. E eles sempre estavam unidos com os fariseus para poder ir contra Jesus e depois, posteriormente a isso, contra a igreja, que é o caso que nós estamos estudando agora. Quem eram os anciãos? Os anciãos eram os líderes judaicos influentes. Eles representavam tanto o aspecto religioso, também o aspecto político, mas sem exercer funções sacerdotais no templo, que era o caso dos saduceus que faziam isso. O capitão do templo, quem é o capitão do templo? Ele foi mencionado também lá em Atos capítulo 4, versículo 1. Ele era um sacerdote de nível inferior, mas ele tinha autoridade policial dentro do templo. Então esses grupos, cada um com a sua influência, eles viram a igreja como uma ameaça e fizeram de tudo para poder impedir a pregação do evangelho. Entra agora o segundo subtópico, que diz esferas da perseguição. Então a perseguição dos judeus aos cristãos, ela se dava em 2 esferas. Quantas esferas? 2, não é isso? Primeiro, religiosa. Segundo, política. Religiosa, por verem a mensagem de Cristo como ameaça. Política, os romanos procuravam aumentar o capital político com os judeus. Então, na esfera religiosa, Lucas ele registra que os religiosos judeus, eles prenderam os apóstolos, Atos capítulo 5, versículos 17 e o 18. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. 18. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Então, à medida que os cristãos testemunhavam da sua fé com o poder de Deus, eles ganhavam mais e mais admiração popular. E isso deixava eles bravos, deixava eles irritados. Atos 2,47 também diz assim, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Todos os dias havia salvação de almas. Muitos já haviam aceitado a fé. Atos 4,4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. E chegou o número desses homens a quase 5.000. E esse número não parava por aí não. Esse número ele continuava crescendo. Atos 5,14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Então, a inveja, ela provocou a ira desses líderes religiosos. Enquanto a igreja crescia, o judaísmo farisaico fazia o quê?
regredia. Então, isso nós estamos falando na esfera religiosa. Agora, na esfera política, em Atos capítulo 12, versículos de 1 a 5, nós vemos que a perseguição ela é de natureza política. O que acontecia lá? O rei Herodes ele mandou executar Tiago, mandou matar Tiago e prender Pedro. Então, sabendo que Pedro ele era um líder de destaque entre os apóstolos, queria com isso aumentar a sua popularidade perante os judeus que se opunham à igreja. Então ele queria continuar no poder. Essa é a grande verdade. Atos capítulo 12, versículo 3 diz assim: e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. Então lembrando que o dia dos ázimos aqui é a continuação da festa da Páscoa. A festa da Páscoa é num dia, 7 dias, e nos próximos 7 dias é considerado o dia dos ázimos, tá? Então na verdade seria a festa da Páscoa prolongada. O terceiro subtópico fala sobre a igreja enfrentará oposição. A igreja, quem é a igreja? A igreja somos nós, você e eu somos a igreja. Eu não sou a igreja sozinho, nós todos juntos somos a igreja. Então a igreja enfrentará oposição. Então espera, se você não enfrentou ainda, pode ter certeza que vai enfrentar. Agora, se você não enfrentou e nem vai enfrentar, deve ter alguma coisa errada nisso daí, tá? Então a igreja com toda certeza vai enfrentar oposição. Essa é uma das grandes verdades. Então a igreja ela sempre enfrentará opositores, pessoas que estão contras, de um jeito ou de outro isso vai acontecer. Então isso acontece por quê? Porque o cristianismo bíblico, por sua natureza, acolhe a quem? A todos, ele acolhe. Mas também estabelece o quê? Princípios, regras, normas, estatutos para quem deseja seguir. Por isso, muitas vezes ele é visto como antiquado, preconceituoso, indesejado e assim por diante. Então a perseguição ela pode mudar conforme o tempo, conforme o lugar, mas o seu objetivo continua o mesmo: silenciar a voz da igreja. O resumo desse tópico diz que a igreja primitiva enfrentou perseguição e também oposição, tanto na esfera religiosa quanto na esfera política. O segundo tópico fala sobre a igreja protegida. Primeiro subtópico, um anjo de Deus. Lucas ele destaca que em meio à perseguição, Deus provê livramento para os apóstolos. Está lá em Atos capítulo 5, versículos 18 a 20. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública, mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirando-os para fora disse: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Então foram libertados de maneira sobrenatural. A igreja ela não era apenas perseguida, mas ela era também protegida. Então perseguição por parte dos homens, proteção por parte de Deus. Então aqui a igreja ela contou com a presença de anjos, ou seja, seres de natureza espiritual, o que não é incomum nesse livro de Atos que nós estamos estudando esse trimestre. Eles estiveram presentes na libertação de Pedro. Libertação de Pedro na prisão, Atos capítulo 12, versículo 7. Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão e, tocando a Pedro no lado, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E também, não é só Pedro não, eles estiveram com Filipe lá na sua missão evangelística, Atos capítulo 8, versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te, vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Agora também, em missão na casa do centurião romano, Cornélio, se você já ouviu falar, então Atos capítulo 10, versículo 3. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio. Aqui ele disse palavras para ele, revelou para ele algumas coisas que ele necessitava. E como também com o apóstolo Paulo, lá em alto mar, também aconteceu uma visita de anjos aqui, a visita sobrenatural. Atos capítulo 27, versículos 23 e 24. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. As pessoas estavam com medo dentro do navio, dentro da embarcação, e Paulo falou assim: não, um anjo de Deus, do Deus a quem eu sirvo, de quem eu sou, a quem eu pertenço, disse que ninguém vai morrer, vocês podem ficar tranquilos. Então, agora, o que a Bíblia diz sobre anjos também? Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14, vai dizer assim: não são porventura
todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Só para você, só para ficar claro para você também, para mim, para você, para nós, né, para ficar claro para nós, a palavra ângelo ou anjo, traduzido para nós como anjo, significa mensageiro. Então esses são os anjos, são seres espirituais, espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Paulo faz uma pergunta, mas é uma pergunta retórica. Isso aqui já é uma afirmação. Então eles são espíritos ministradores, foram enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Ou seja, você e eu. Segundo subtópico, a intercessão da igreja. Atos capítulo 12, versículo 5, diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro. Contínua, eles não paravam, eles continuavam orando por Pedro, era o tempo todo orando por Pedro. Então o texto bíblico ele revela a igreja como um agente ativo nessa libertação. A igreja orou e Deus mandou o anjo. Então não teria sentido Lucas. Por que Lucas, vou dizer? Mais uma vez, Lucas escreveu o livro de Atos. Nós estamos estudando este trimestre o livro de Atos. Então não teria sentido Lucas destacar o papel da igreja intercedendo por Pedro se isso não tivesse nenhuma relevância. Se não servisse para nada, por que citar a oração da igreja, né? Então tem bastante relevância isso daqui. Deus ele é soberano e ele age quando e como quer. Então a morte de Tiago, irmão de João, ela é mencionada anteriormente e nós não temos, nós seres humanos não temos uma explicação no texto bíblico por que Tiago não foi libertado. Mas a Bíblia ela já explica lá em Eclesiastes capítulo 3 que tudo tem um tempo determinado. Então Tiago era o tempo dele morrer, Pedro não era o tempo dele morrer, então tudo tem um tempo determinado. Atos 12, 2 diz assim, e matou a espada Tiago, irmão de João. Então peraí, por que matou Tiago? Irmão, nós não temos explicação para tudo não. Nós não temos explicação para tudo, mas nós entendemos que tudo tem um tempo determinado. Então, para nós já é o suficiente. Agora, contudo, porém, todavia, esse evento ele certamente causou impacto na igreja, levando-a a orar mais fervorosamente por Pedro. Então, Deus respondeu a oração da igreja e libertou a Pedro. Pensa bem, quando um dos nossos tomado dessa força assim com violência, tomado dessa forma com violência, o que vai acontecer? Nós vamos dobrar a oração, nós vamos orar mais, nós vamos ficar mais firmes na presença do Senhor, não é isso? Então talvez seja essa uma das explicações por que Tiago morreu. Agora, por que Pedro não morreu? Porque a igreja orou incessantemente por ele e Deus enviou o seu anjo e o libertou da prisão. O terceiro subtópico fala sobre o valor da oração. Então essa passagem bíblica, assim como muitas outras, mostra o grande valor da oração. Então enquanto os cristãos oravam, alguma coisa aconteceu. Atos 4:31 vai dizer o que aconteceu. E tendo orado, moveu-se o lugar, olha só, terremoto aqui, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos, quantos? Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, quando Paulo orava, teve uma visão com Ananias de Damasco orando pela cura dele. Está lá em Atos capítulo 9, versículos 11 e 12. E disse-lhe o Senhor, levanta-te, vai à rua chamada Direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Então, peraí, Deus deu uma visão para Ananias e Deus deu uma visão para Paulo. Paulo, na sua visão, viu que Ananias vinha, orava por ele e ele caía as escamas dos seus olhos e ele voltava a enxergar. Ananias teve uma visão sobre Paulo, que havia se convertido e que ele iria lá orar por ele para que ele fosse restabelecesse a sua saúde, para que ele fosse curado. Então ambos tiveram uma visão. Então por quê? Porque estavam em oração. Agora, mais um aqui, enquanto Cornélio orava, um anjo se apresentou a ele. Atos capítulo 10, versículo 3. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Então, que mais? Os apóstolos oravam para que os cristãos fossem batizados no Espírito Santo. A oração é a chave da vitória. Olha aqui, Atos capítulo 8, versículo 15. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Não, ou seja, nós não podemos subestimar o poder da oração. Tem uma frase que diz assim: muita oração, muito poder. Pouca oração,
pouco poder. Aí eu vou complementar aqui também, né? Nenhuma oração, nenhum poder. A oração é a chave para muitas coisas. Nós necessitamos orar, nós necessitamos meditar, tem muitas coisas que nós necessitamos, mas a oração, irmão, não pode ficar sem. Todos os dias, nosso devocional precisa ter oração. Precisamos orar todos os dias para alimentar o nosso espírito, para alimentar a nossa alma, para alimentar o nosso homem interior. O resumo desse tópico diz que mesmo em meio à perseguição, Deus manifestou o seu poder de proteção. Aí entra o terceiro tópico, que fala sobre a igreja destemida. O primeiro subtópico fala sobre o testemunho com poder. Então, assim que foram libertos, eles começaram a testemunhar da sua fé. Estavam presos, foram libertos, começaram a testemunhar da sua fé. Atos capítulo 5, versículo 25. E, chegando anunciou-lhes dizendo: eis que os homens que encerrastes na prisão estão em pé no templo e ensinam o povo. Olha lá, estava dedurando eles, né? Vocês prenderam aqueles homens, não, mas eles estão lá ensinando o povo. Então eles foram libertos e eles não se sentiram intimidados. Eles estavam capacitados, preparados pelo poder do alto, não pelo poder humano. Então não é por acaso que o livro de Atos dos Apóstolos, ele já foi denominado pelos antigos escritores como os Atos do Espírito Santo. Então nós vemos que o Espírito Santo ele opera em todo o livro de Atos, mesmo quando o seu nome não é mencionado. Ele não está mencionado, mas automaticamente ele está trabalhando por trás. Então ele quem? Ele é o Espírito Santo, é o poder, é a fonte de poder da igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja se torna inoperante. Aí entra o segundo subtópico, que fala convictos, certeza, né? Convictos de sua fé. Lucas ele registra a ousadia do testemunho de Pedro. Atos capítulo 5, versículo 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Agora vamos fazer um adendo aqui, só para deixar bem claro. Tem muitos rebeldes por aí que usam esse texto para não obedecer a nenhum homem, a nenhuma liderança. Olha só, está errado isso aí. Não é esse o caso aqui. Esse não é o caso, tá? Aqui os homens estavam tentando impedir a obra de Deus. Então, quando os homens tentam impedir a obra de Deus, Pedro responde para eles assim: mais importa obedecer a Deus do que aos homens, porque Deus quer que as pessoas se salvem. Os homens quer que as pessoas quer esconder a salvação dos homens. Olha só, então importa obedecer a Deus do que aos homens. Não é motivo de rebeldia, de rebelião aqui não, tá? Então, nesse texto nós temos uma clara defesa dos valores cristãos. Ele mostra que a igreja lá de trás, a igreja primitiva, ela não negociava sua fé, que mesmo que isso custasse caro para eles, até mesmo se custasse a vida deles, eles não negociavam. Então o mesmo vale para justificar a obediência civil da igreja em relação ao Estado, quando o Estado age contrariamente aos princípios bíblicos. Contudo, não se trata de uma mera desobediência civil, não se trata de uma mera rebeldia, mas de uma defesa consciente daquilo que a igreja crê como fazendo parte da sua natureza e essência, e que também por conta disso não pode de forma alguma ser negociado. Ou seja, quando o Estado cria leis, quando o Estado vai contra a igreja, vai contra a Bíblia, vai contra a palavra de Deus, aí nós não podemos aceitar, nós temos que respeitar as autoridades, temos que obedecer às autoridades, desde que não fira a nossa integridade, desde que não fira a integridade da Bíblia, da palavra de Deus. Então, aí sim, nós temos que dizer, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Ainda que custe a nossa liberdade, ainda que custe a nossa vida, nós temos que obedecer a Deus em detrimento dos homens. O resumo desse tópico diz que o Espírito Santo capacitou os crentes a testemunhar com ousadia. E a conclusão diz que uma igreja capacitada, lembra quem é a igreja? A igreja é você, a igreja sou eu. Nós somos a igreja. Então uma igreja capacitada pelo Espírito, ela enfrenta perseguições. Pode ter certeza, vai enfrentar perseguição. Então o cristão, portanto, ele não deve se assustar com as perseguições. No contexto do cristianismo, do cristianismo bíblico, então essa é a regra. Essa não é a exceção. A regra é ter perseguições, sofrer perseguições. A exceção é não ter nada. É difícil isso daí, né? É difícil essa exceção. Então ninguém gosta de ser perseguido. Tem alguém que gosta de ser perseguido? Ninguém gosta de ser perseguido. Porém, as escrituras elas nos alertam. Lá em João capítulo 16, versículo 33.
Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Jesus está dizendo isso aqui, tá? Para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus teve muito mais aflições que qualquer outro ser humano aqui nessa terra. E ele diz para nós assim, ó, tende bom ânimo. Eu venci. Então, se ele venceu e nós estamos com ele, firmes juntamente com ele, nós temos a possibilidade de vencer também essas dificuldades. Então, isso não significa que o sofrimento deve ser um alvo a ser alcançado. Eu estou aqui para sofrer, eu vim aqui para... Não, esse não é um alvo para ser alcançado. Mas o que significa? Que nós devemos estar conscientes de que nós não podemos evitá-lo, evitar o sofrimento no caso, né? Então o nosso foco deve estar em Deus, pois Ele é quem pode nos guardar e também capacitar no meio do sofrimento. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.